Olá Brasil, a paz do Senhor Jesus e a todos do mundo inteiro. Nos aproximamos do grande dia, depois de alguns anos. Dizem por aí que já são 7 anos, né? Nem percebi passar, o tempo está passando muito rápido. Estaremos de volta em Moçambique com o Bispo França, Pastor Analve, todos os bispos e pastores e obreiros daquele país extraordinário. E vai ser marcante, vai ser impactante. Vai ser no dia 21, né? É isso mesmo? No pavilhão do Estrela Vermelha, né? Pavilhão é porque nós chamamos de ginásio aqui. Lá chama-se pavilhão. Ali no pavilhão do Estrela Vermelha nós temos história ali. Já fizemos ali muitas concentrações, aliás, até campeonatos, né? De futsal. Né? Nós ali, a Igreja Mundial de Moçambique, fez um campeonato de futsal naquele estádio, naquele ginásio. E muitas concentrações. Agradecer ali ao governo, inclusive da província, né, de Maputo, e a todos ali que são os responsáveis pelo pavilhão do Estrela. Estrela é um time lá de Moçambique, né? É um time, né? Chega a ser assim um super campeão, né? Mais ou menos como o Coringão aqui, né? Corinthians aqui. É, como o Fluminense, né? Mas digamos assim, né? Que tá, né? Mas já ganhou alguma coisinha também, né? O Corinthians também já ganhou, né? Então o Estrela, o Pablo, é pela fase atual, entendeu, Pablo? A fase tá difícil para os dois, né? Então no pavilhão do Estrela, né? Ali não é Estrela não, ali não sei o que é. Ali é a igreja, né? Ali é o África, ali é o Cine África. Ali é o Cine África. Nós vamos estar no pavilhão do Estrela no dia 21, às 9 da manhã. É o horário local, né? E aqui no Brasil acho que é 4 ou 5 da manhã, por aí. Tem um fuso horário. E de lá vamos para Angola, relativamente perto, né? É umas 4 horas de viagem, acho, 3, 4 horas. Vamos para Angola realizar um mega batismo. Angola não vai ser uma concentração, né? Não vai ser, quer dizer, vai ser uma concentração, mas não vai ser um culto, digamos assim, né? Vai ser realizado o batismo, o evento principal vai ser o batismo nesse dia especial ali em Angola, vai ser no dia 27, então, tá? 6 dias depois de Moçambique, vamos estar na Praia Amélia, batizando ali em Angola. Não dá para batizar em piscina não, tem que ser na praia, né? Vai ser gigante o batismo, gigante. Espero que esteja aquecida ali a água, né? Aqui estava gelado, o trem estava feio aqui. Então se prepara aí, Moçambique, Angola, a África, vai ser abençoado. Mas eu quero falar desse próximo domingo aqui em São Paulo. Vai ser o domingo mais abençoado de todos que já tivemos até agora. Vai ser especial. Nessa madrugada eu estava acordado e Deus me deu, quando eu busquei, Deus me deu uma palavra que está em Mateus capítulo 18, no versículo 19, versículo 19. Daqui a pouco eu vou ler os 2 versículos, tá? Eu vou falar acerca disso. Deus estabelece regras e Deus nos dá o ensino, o caminho, tá? Para que possamos alcançar a qualidade de vida que desejamos, as conquistas e lutar contra os adversários, as adversidades, realizar sonhos. E nesta passagem Jesus fala que se 2
ou mais pessoas concordarem, olha que coisa linda. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. É muito interessante. É extraordinário, né? Ele fala, em verdade, vos digo. Olha só, em verdade vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra, quer dizer, você e eu, você que está doente, né? Extremamente doente, você que está aflito por causa de um problema crônico na vida financeira, ou familiar, ou espiritual, tá? Você que está no limite dos seus recursos. É óbvio que da sua parte a concordância é certa, tá? Que você deve sair dessa situação, mudar de vida, de patamar, realizar sonhos e, enfim, e ter qualidade de vida, viver bem. E da minha parte, a minha vida inteira eu a dedico a isso. Eu não sei se o bispo lá de Tefé, no Amazonas, mandou alguma imagem para os nossos diretores, mas depois da reunião ali de Porto Velho, dá 1h30 mais ou menos até o local onde fomos, nós fomos a algumas comunidades, eu visitei umas 3 comunidades, né? E inclusive prestei ajuda econômica, financeira, não é grande, quer dizer, para nós, né, para a maioria, mas para eles ali é muito. E já estava alguns dias sem um arroz, sem um feijão, sem um óleo, sem um açúcar, sem um café. Eu me impactei muito quando perguntei já umas 14 horas se eles não iam almoçar, e um olhava para a cara do outro assim, pais de família, tinham cerca de uns 20 ali, uns 20 famílias mais ou menos. E eles disseram, a começar pelo presidente, nós não temos comida, não. E o peixe está difícil, né, por causa da mudança climática. E eu fiquei bem tocado assim. Eu peguei um barco, pedi a alguém que fosse a uma venda, né, como chamam, um mercadinho, algum lugar, um flutuante que vendesse, e pedi que arrematasse tudo que tivesse lá no mercado de alimento. Eu achei interessante que o que mais tinha era enlatado, mas é melhor do que morrer de fome, não é verdade? E eu comi também, é uma carne enlatada. Aliás, aquela lá nunca tinha experimentado, não, que delícia. Pior que eu já trouxe, tirei a foto para comprar aqui, você acredita? Gostou da carne? Gostei, vou te mostrar. Eu não, aqui na nossa região, a gente conhece quitute, aquele negócio, né? Mas é parecido, mas... E as crianças faziam a festa. E sabe o que tocou também, bispo? Que eu fui orar com eles, aí vi uma televisão que a última vez que eu estive lá, um tempo atrás, eu deixei lá uma Starlink, uma parabólica, que é uma coisa assim, tremenda, né? E por isso que aquele senhor lá, o sul-africano, Elon Musk, ele sofre esses ataques, essas covardias, né? Em vários setores do mundo. Por aqueles que não querem o bem das pessoas, é óbvio, né? Essa é a minha opinião. E eu coloquei lá na época. E como era 5 e pouca da manhã, lá 5h30, pouco mais,
aqui 6h30, o bispo Jorge estava ao vivo. Aliás, eles ficaram olhando, você estava falando de alguém, inclusive naquele momento ali, e o câmera foi virar e falou, não mostra ele não. Né? Acho que foi ontem. Foi ontem, sim, senhor. Bem cedinho. Foi, sim, senhor. Ainda estava o bispo lá. Salomão. O bispo Salomão, não mostra ele agora não. Eu tinha que mostrar, deve o cabelo assim já? O cabelo estava bonito. Aí, ele olhou, o chefe, ela olhou. Eu falei, não, ele é tranquilo. O mais brabo lá sou eu também. Mas estava todo mundo assistindo, você acredita? As crianças também. 5h pouco da manhã lá, 1 hora menos. É a companhia deles, né? É uma parabólica, no caso. Parabólica. É uma internet, né? Internet. É no YouTube que eles estavam assistindo. No YouTube. E eles estão vendo agora, comunidade do Viola e outras comunidades. Só que eu já deixei lá agendado com o bispo para levar nessa semana 100 cestas básicas completas para eles, que eu vou doar de oferta para eles. E foi bom que depois daquela doação, daquela oferta, eu recebi aquela boa notícia, aquela boa nova. Como Deus é tremendo, né? Deus é maravilhoso. E quando você demonstra interesse nas pessoas, no ser humano, e socorre, aliás, tem uma palavra, filho, um versículo, né, num dos Salmos, que diz assim que aquele que atende ao pobre, aquele que ajuda o pobre não passará necessidade. Eu tenho a impressão que foi você que enviou essa. Eu não lembro muito bem, mas mostra aí, por favor, deixa eu ver qual o salmo que é. Né? Não passará necessidade. E aquele que fecha os olhos para o pobre, esse atrairá maldições, ou maldição. Não sei se é no plural ou no singular. Né? Eu tenho, daqui a pouco eu. Aliás, você está com dificuldade aí para mostrar. Então eu vou ver se eu consigo achar para você aqui, né? É muito interessante essa palavra. É extraordinária, na verdade. É o Salmo. Não estou encontrando também, que tem em você. Mas você vai encontrar, porque não é difícil, não. Se você não encontrar, eu mostro daqui a pouquinho. É um Salmo. Aquele que atende ao pobre, que ajuda. Você encontrou, filho? 41. É 41? É porque a versão né? O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Olha que coisa pesada, hein? Forte, hein? É forte, é. Olha só. O que dá ao pobre não terá falta. E graças a Deus não tenho falta mesmo, não. As coisas vêm naturalmente, né? Mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Aquela pessoa que finge que não está vendo, né? Exatamente. Você sabe que isso encaixa muito em alguma... Isso testifica com a conduta de alguns dirigentes, né? Algumas autoridades que têm disponibilidade, porque não é dele, ele arrecada impostos, né? E às vezes a prioridade não é atender o pobre, melhorar a vida ou criar frentes de trabalho, ou melhorar a tecnologia, enfim, facilitar, né? Tornar acessível as conquistas, porque se não fosse necessário, então não teria o governante. Né? O governante ele tem que ter ideias, projetos, isso é legislativo, executivo, enfim, os poderes, né? Deveriam se preocupar mais com as pessoas que não têm condições, que não têm. Porque o Estado ele tem que socorrer exatamente o pobre. O rico, ele aliás, tem condições, recursos próprios. Né? Embora saibamos que algumas causas, alguns problemas na saúde têm origem espiritual,
aí foge ao controle do governo, tá? A capacidade dele até de investimento, porque é espiritual. Aí cabe a nós, sacerdotes, intercedermos, e profetas. Mas a saúde, tá? Ela é obrigação do governo, pelo menos o acesso, né? É direito, está na Constituição. É direito. Então, é obrigatório isso. O investimento na saúde é obrigatório. E às vezes o governo destina o mínimo para a saúde, né? Saúde, educação, são direitos. São direitos. Tá? Antes das eleições, é o que mais se ouve, né? Mas na prática a gente não percebe. Eu tenho a impressão que o governo nem sabe que eles existem, aqueles lá, no meio do mato, na beira do rio, moram no flutuante. É difícil ver terra. Quando a água sobe muito, levanta a casa deles. Levanta até 15 metros de altura. A água baixa, vai lá para baixo. É assim. Eles não tem como plantar, colher. Não tem, né? E aí, cadê? E sabe quanto que é o peixe que eles conseguem vender? R$1 o quilo. Peixe nobre, que você paga aqui R$40 o quilo, 30, que é puro filé, é R$1 o quilo, R$1,50. Então é complicado, é só Deus mesmo. E aqueles que temem a Deus. Então eu vou incluir todas essas comunidades nas nossas orações aqui. E nós já vamos orar, mas basicamente é isso. E nesse domingo vai ser especial, vai ser diferente, às 9 da manhã aqui no Brás. Às 9 da manhã, de 9 às 11, no máximo até às 11h30, uma mega concentração, e vai chamar o Domingo da Concordância Bíblica. O Domingo da Concordância, tá? Daqui a pouco eu vou ler aqui o texto, e essa mensagem, inclusive, ela vai rodar aqui até você se convencer que nesse domingo você não pode faltar. Eu vou estar pessoalmente entregando, inclusive durante ali a pré-concentração, eu vou estar entregando no altar, chamando no altar as pessoas, de forma gradativa, inclusive, porque facilita. Agora lá eu tive, eu não vou dizer problema, né? Pelo contrário, isso aí é bênção, isso aí é solução. Mas eu tive assim digamos que eu tinha administrado mal lá em Rondônia, mandar um beijo para o povo lá de Rondônia, um grande abraço a todos, ao bispo John e a esposa, a senhora Patrícia, que de forma brilhante, de forma extraordinária, assim, os pastores, os obreiros, enfim, se dedicaram mesmo à evangelização. Tinha uma massa humana. Eu fiquei impactado com tantos milagres que Deus fez. E o tempo, né? Moçambique vai ser assim, mais ou menos, porque eu acho que o tempo era mais ou menos, acho que é um pouco mais do que Moçambique, né? Moçambique tem 7 anos, parece. Eu vi aí na vinheta, não sei se essa vinheta está certa, né? Mas ali em Rondônia foi realmente forte, impactante. Um mar de gente, tá? Uma multidão. E Deus operou de forma extraordinária. Então, Bispo John, que Deus te abençoe, e a pastora Patrícia, obrigado pelo carinho, a forma como nos receberam, né? E a todos os pastores e bispos ali. E que Deus possa cuidar de todos vocês aí, tá bom? Cuidar desse povo. Domingo vai ser forte demais aqui no Brás. Nós entregamos ali a meia, tá? Dos 7.000 que não se dobram com o carnê. Então, na verdade, eu subestimei a fé, enfim, assim de forma inconsciente, é claro, né? Subestimei de forma inconsciente. Né? Eu imaginei assim, bom, provavelmente, até pela população do estado, é uma das menores do país, eu pensei assim, bom, ali rapidamente eu entrego. Rapaz, você não para começar a reunião, não ia ter reunião, né?
e levaram 2.000 pares e ficaram 1.500 pessoas sem receber as meias, receberam só o carnê. Foi uma grata surpresa, né? São 3.500 pessoas tomando posse. Só que esses vão investir, vão honrar, vão semear na obra R$1.000 mês. É um investimento. Então, domingo, eu vou começar a pré-concentração às 6 da manhã, tá? E até às 9 eu vou entregar a meia do setor Uma Benção, a meia dos 7.000 que não se dobram, e entregar o carnê para você também nesse domingo. Venha pegar e investir e mudar de patamar, mudar de vida, né? Então vai ser o domingo da concordância, daqui a pouco essa mensagem, explicando melhor sobre isso. Aí sim nós vamos registrar e a cada 2 horas refrescar a sua memória, para que você esteja conosco nesse domingo às 9 da manhã aqui no Brás. Vamos falar com Deus, vamos orar. Vamos orar. Prepara um clipe aí, filho, uma música pro povo, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus então. Põe um copo com água aí, um documento, uma peça de roupa, uma foto de um parente. E nós já vamos dar uma demonstração, tá? De força da palavra de Deus. Aliás, o bispo que estava antes, aquele tá aí, não, o bispo de Guarulhos. Eu gostei muito, bispo, da introdução do seu programa, a mensagem sobre o Gênesis, né? E o que Deus lhe deu sobre a terra estar sem forma e vazia. Porque essa terra hoje, aliás, o próprio Jesus, ele sugeriu que o coração do homem é uma terra, né? Na parábola do semeador, né? Ele fala que uma parte da semente, que a semente se joga onde? É no vácuo? É na água? Na terra? É na selva? Não. Semente se joga? Na terra. Na terra. Olha como a Bíblia, ela sugere, e nós temos que ter a sensibilidade, a espiritualidade, interpretá-la, tá? E perceber o que Deus está falando. Na parábola do semeador, Jesus sugere que o semeador, ele quando semeava, uma parte da semente, tá, caiu à beira do caminho. É um tipo de terra, né? Quando você viaja por aí, você percebe que a terra, o terreno da beira do caminho, além de ser castigado pela poeira, pela poluição dos automóveis, dos combustíveis, e o próprio governo, seja ele municipal, estadual, federal, está sempre castigando ali exatamente para não crescer a vegetação. Afora as aves, né, ali é muito exposto, né, a beira do caminho. Não tem um cuidado, ninguém irriga a beira do caminho. Para quê? Então é inóspede, né, a coisa ali para a semente. Quer dizer, é inviável. E aí ele vai. Aí vê as aves, ó. No nosso caso aqui no Brasil, se a gente observar a beira do caminho, é muita poeira, muita poluição. Aliás, você nem deve ficar à beira do caminho. Ninguém trabalha. Porque semeadura, tá? Ela requer cuidados daquele que semeia. E quem é que vai cultivar? Quem é que vai trabalhar à beira do caminho ali, carpindo, adubando, irrigando? É perigoso demais. Então é abandonado. Não funciona, não vai nascer, né? E aí o bispo falou, sem forma e vazia.
Se tem um terreno sem forma e vazio, é o da beira do caminho. E aí vai, né? E a comparação eu gostei, assim. Eu aprendo com vocês, na verdade. E é claro que eu fico escutando as mensagens dos senhores e torcendo para que aquela coisa já está ali no meu coração, então fico torcendo para que testifique com aquilo. E como isso aí testificou, eu fiquei contente. Falei, vamos ver o que ele vai falar disso aí, né? Aí ele falou, o terreno, de repente sua vida está assim. É a vida da grande maioria dos brasileiros. Vazio pressupõe-se a ausência de recursos, enfim, de suprimento, de paz, de saúde. Tem gente que é vazia de saúde, de recursos econômicos, enfim, de paz, de prosperidade, vazia de tanta coisa. E a terra era assim, né? E aí, pela palavra, a terra foi ganhando forma e sentido. E a terra nada mais é do que o coração do homem. Jesus falou, isso aí não sou eu, não. Isso aí não é o meu livro, não. Pode até estar no próximo livro, né? Mas isso aí é Jesus. Jesus falou, quando o semeador jogava, caiu no terreno da beira do caminho. É um coração de alguém que está vulnerável, está desprotegido, está acessível às aves de rapina, sei lá, aos predadores, enfim, a todo tipo de imundícia. E assim, sucessivamente, né? Só teve uma parte que vingou mesmo, de verdade. Foi 25% da semeadura. Isso significa que hoje, no mundo, cerca de 25% pode bater no peito assim, desculpa a expressão, e dizer minha vida tem sentido, tem rumo, tem quem cuide, porque a grande maioria está sem forma e vazia, desprovida de recursos. E o problema não é a semente, né, apóstolo? Não. A semente é ótima, né? Boa, né? E nem é o semeador, né, bispo? É o terreno mesmo. É terreno mesmo. Né? É o terreno. E como o terreno é o meu coração, né, o coração do homem, eu tenho como prepará-lo, tá? Eu tenho como deixá-lo no ponto para receber a semente. Tem muita gente ouvindo aqui agora, acompanhando, que recebe com alegria e consegue cultivar. Tem outros que recebem com alegria, mas alguma coisa sufoca, né? Às vezes a falta de profundidade na terra, tem uma parte que é assim, né? O solo é rochoso, as raízes, elas não têm profundidade, né? Por ser rochoso não tem umidade, né? Que é o que faz germinar, o que faz a coisa realmente funcionar. Só sabe que todo o terreno pode ser recuperado, né? Ah, sim. É verdade. Há recursos, há métodos, metodologias, enfim. Você pode irrigá-lo e há determinados produtos, né, que regula o pH, diminui a acidez, tá? Porque, na verdade, a Terra, no planeta, existe a bactéria ruim, nociva, mortífera, e a bactéria boa, né? A gente não sabe que a fertilidade da Terra, ela se dá por conta de uma bactéria, tá? E dependendo da acidez do solo, essa bactéria, ela não se multiplica, ela não prospera. Por exemplo, uma bactéria, numa infecção, quando alguém contrai uma infecção, a bactéria ela se multiplica de tal forma, tá? E rapidamente ela destrói o corpo, tá? Ela destrói, ela pode até causar uma falência múltipla. Enfim, ela vai atingindo e vai para o cérebro, ela vai na corrente sanguínea. E trazendo para a terra,
a bactéria ruim, a bactéria nociva, também a terra, multiplicando, aquela terra torna infértil, árida, tá? Improdutiva. E a terra boa, a terra fértil, ela é rica daquela bactéria boa, que é o adubo da terra, tá? É a proteína da terra. E essa terra, então, ela fornece o que a planta precisa, o que a semente precisa. Porque tem a bactéria boa. E se você a estimula, no sentido dela se multiplicar, a terra se torna cada vez mais fértil. A terra, ela cansa também. Como essa bactéria ela é usada para produzir, para fertilizar a planta, tá? Para regular o pH, ela se cansa. Tem que ter um estímulo, tem que ter uma reposição. Há que se descansar a terra e tratá-la para que ela receba de novo essa bactéria e possa produzir. Então isso se você é técnico em agricultura, né? Ou engenheiro agrônomo, você sabe que eu não estou falando besteira. Mas o senhor eu não sou nada, não. Mas por que o senhor se mete em vários assuntos? Aí é problema meu. Que eu não fico dormindo a noite inteira, nem o dia inteiro, né? Então, se desenvolve o assunto, eu digo para você o que precisa fazer, tá certo? Entendeu? Só se perguntar para alguns médicos aí, quando eu falo do corpo humano. Então, a terra do coração do homem, ela recebe a semente de Deus, você recebe, eu recebo. Só que para alguns funciona diferente. Por que eu converso com pessoas aqui que... Aí eu ouvi o senhor dizer sobre as drogas, sobre a libertação, sobre o poder de Deus. Eu falei, então a partir de hoje, se ele é de Deus, eu não vou usar mais drogas. E se libertou. Tem gente que se libertou dessa maneira. Outros falaram a mesma coisa, mas e o terreno, como é que tá? Entendeu como é que é? E o coraçãozinho? Não recebeu, tá? Então é preciso receber. Por isso, esse chamado, essa convocação para o domingo, tem que ser atendido. Olha o que Deus fala, o que Jesus fala. Se duas ou mais pessoas concordarem. Então, o domingo da concordância é isso, é basicamente isso. Eu chamando aqui, você aceitando, dizendo, eis-me aqui, eu vou estar presente, acabou. Você de São Paulo, grande São Paulo, sem preguiça. Sem preguiça. Isso aí vai acontecer aonde tiver uma igreja mundial do poder de Deus no Brasil e no mundo. O domingo da concordância. O domingo da concordância bíblica. Se você tem um processo na justiça e é justo, se a sua causa é justa, não tem essa, Deus vai me dar minha causa de qualquer jeito, não. Se não for justa, não tem essa, não. Deus não concorda com injustiça, não. É óbvio que não. Aquela história, apóstolo, ora para meu filho sair da cadeia. O que ele fez? Ele matou e roubou. Aí eu vou orar para ele sair e me matar, e me roubar. Não, não é assim não. Eu vou orar para o seu filho se converter ali na cadeia, conhecer a palavra, e aí se ele poderá sair mudado, transformado. Se ele sair bandido, eu estou quebrado em emenda. Eu ando por aí, né? Sai fora, rapaz, meu pé, né? Não é assim que funciona, não. Mas isso aí não atrai multidões, não interessa não. Interessa não, eu vou enganar você, não é que eu vou orar, que seu filho vai sair já com um revólver negativo. Ele tem que se converter, tem que mudar primeiro. Aí sim. Se você achar que eu estou errado, é problema seu também. Eu sei que eu estou certo, é bíblico isso aí. Questão de justiça. A hora para eu ganhar a minha causa, a sua causa é justa? Se for injusta, minha oração nem vai surtir efeito. Mas a causa é justa, não precisa de orar que vai sair. Não, não é assim não. Aí não. Aí é a questão da terra, né, bispo? Exatamente. A terra foi feita para quê? Para produzir. Mas se você não dá a ela os nutrientes necessários, não vai produzir. Não vai produzir. Não é verdade? Por isso que a sua colocação de que é possível melhorar o solo, isso aí é claro que é perfeitamente possível. O próprio Deus propicia isso, né? Propicia e sugere que a gente busque isso, né? Tanto é que Jesus fala assim, se permanecerdes em mim. Olha um nutriente aí, olha uma forma de se adubar, se fortalecer.
o coração terreno. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Ou seja, as mesmas palavras que mudaram a forma da terra, né? Que tornaram uma terra sem forma e vazia numa terra fértil, abençoada, habitável, enfim. Aliás, tem umas coisas que os pregadores não abordam muito, né? A história do Abraão e do Ló, se você observar, quando eles decidiram se separar por causa das contendas e desavenças entre os descendentes de Ló e de Abraão, os funcionários, enfim, a criação dos animais, o gado ali, tal coisa. O Abraão, ele vivia numa dependência tão grande de Deus, mas tão extraordinária. Isso é muito rico para nós bispos, pastores, né, pregadores da palavra, os obreiros, principalmente. Abraão, ele dependia tanto de Deus e unicamente de Deus, que sendo ele o patriarca, sendo ele a autoridade, sendo ele o ungido, o escolhido, ele poderia dizer, você vai para lá, eu vou para cá. Ele colocou para o sobrinho dele, o Ló, e falou assim, você escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Não é isso, filho? Mais ou menos, não? Hein? Isso. Olha lá. Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Ou seja, você que vai escolher. Aí Ló levanta os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, na beira do rio. Aliás, um lugar bom para se cultivar e que, por lei, é até proibido pelas nossas leis aqui ambientais, né? Aliás, nós estamos vivendo um caos, né? Só fazer uma observação rápida, que eu já volto na mensagem. Estamos vivendo um caos ambiental nesse país, tá? A nossa ministra do Meio Ambiente, que no governo passado criticou tanto sobre queimadas, incêndio, culpando o governo passado, que era adversário político dela, agora ficou sem justificativa, sem explicação, né, ministra? Tá um pouco difícil, não tá? Se o governo passado era culpado das queimadas que se acentuaram e quebrou todos os recordes dos últimos 26 anos, nesse primeiro semestre, tá? Todos os recordes, o Pantanal está com quase 50% queimado, já consumido pelo fogo, desde junho. Tem um mês queimando sem parar. Mais de um mês. E aí a senhora que culpou o governo, você vai culpar quem agora? O seu pai, que você não vai culpar, né? O seu chefe, que você não vai culpar. Quem é o culpado agora? Quem é o culpado? Será que é o mesmo? Será que ele foi lá com uma caixa de fósforo? E agora? Será que o povo percebe isso? Está queimando tudo, ministro. Não vão fazer nada, não vão mandar lá tratores, helicópteros, água e tudo. Está queimando tudo, né? Como o assunto é aqui dentro da palavra é agricultura, é floresta. Aí vamos voltar lá então, né? Vamos voltar lá na palavra agora. Isso é só para a senhora ver quem fala muito da Bom Dia Cavalo, né? E quem abre os lábios demais só a perturbação. Explica agora a queimada. É culpa sua, é culpa do seu chefe, de quem que é? De quem que é? Se no passado era do outro, é a mesma coisa. E agora, culpa de quem? Então para de falar besteira, não. O senhor está me culpando? Claro que não. Mas a senhora culpou. Se culpou, então resolva. Se é possível. Mas vamos lá. Coloca lá, filha. Ó. Ló olhou e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Regada por quê? Água. Muita água. Muita água. O Rio Jordão. O Rio Jordão. Então, segundo as nossas leis aqui, o bispo Jorge sabe disso, já foi secretário do Meio Ambiente, não se pode cultivar na beira dos rios, das nascentes, dos riachos, tá? Há leis que regulam ou que protegem, tá? E proíbem
os agricultores, os empreendedores agrícolas. É APP, né? Área de preservação permanente. Exatamente. Não pode mexer. Não se pode desmatar, embora alguns desobedeçam. Alguns, não muitos, né? Não se pode desmatar. E aí é o lugar que, teoricamente, deveria ser cultivado a agricultura, o alimento. Por quê? Porque não depende da chuva, e é bíblico isso. Biblicamente falando, nem depende da chuva. Porque Jesus diz que, aliás, a palavra, o profeta Jeremias falou que aquele que confia no Senhor, ele é como a árvore plantada junto ao riacho, junto ao rio, junto à fonte. As raízes ela se estende para o ribeiro e não receia quando vem o calor, a seca, né? A seca não atinge a vegetação na beira do rio. Não atinge. Então o Ló sabia disso, isso aí é milenar, isso aí não é preciso ser acima da média para saber que cultivar hortas e, enfim, lavouras à beira de uma fonte, de um riacho, de um rio, é muito mais viável porque não depende de chuva. Até a própria irrigação, né, ela se torna mais fácil. Ou seja, o custo é menor. A água está ali próxima, basta bombear. Na verdade, fazer um pivô, né, vamos entrar de novo, né? Então, ou fazer manual como eu fazia quando era pequeno. Meu pai me obrigava a pegar um balde grandão, parece um chuveirinho um chuveirinho irrigador. O regador. Regador não é fácil não, hein? 20 litros de água. Roda lá mais 20. A meninada aí na horta. Mas ficava legal, a horta ficava linda, né? Então é isso. Aí o Ló olha, que maravilha, tudo pronto, tudo feito. O ser humano gosta. É ladeira abaixo, né? É fácil. Aliás, lá no interior chama Caminho das Águas. Você gosta do Caminho das Águas? A água não sobe morro. Não. Só sobe se tiver a gravidade. Se ela estiver vindo de um alto maior, aí ela sobe. Né? Porque é gravidade. Chama-se gravidade. Mas do contrário, né? Se você preferir, eu não entendi gravidade. Lá na roça a gente chama pegar um embalo. Pega o embalo, né? Você acelera quando tem uma descida, aí na subida, aquele embalo você tem energia. É um acúmulo de energia, na verdade. Tá? É uma energia superior que você vai gastar na subida. O flamenguista falou alguma coisa aí? Energia gravitacional. Energia gravitacional. É com T, né? Gravitacional. Gravitacional. Yes. That's correct. Não inventa não, flamenguista. Não inventa não. Então o Ló olhou, que maravilha. Até eu. Tudo verdinho, na beira do rio. Na beira do rio tudo verdinho. Não é verdade? E o que sobrou para o Abraão? Deserto. Deserto. Inóspede, árido. E... olha lá, que coisa. O menino ali, o Guilherme, o pastor Guilherme já foi logo ali. Você sabe o que virou isso aí depois, né, filho? Que coisa. O bispo Jorge, bispo Anderson, eu estava escutando, né, o bispo, a questão do sem forma e vazio. Você sabe que Deus, ele dá tanto para nós, que se a gente quiser, a gente fica o dia inteiro falando sobre isso. Sem os tropeços que são naturais, normais em nossas vidas, porque somos homens. Mas se você estiver no espírito, você nem vai tropeçar. Tem dificuldade para ensinar, para explicar, né? Eu fico até emocionado, porque a Campina do Jordão, o lugar verdinho, é aparentemente maravilhoso, tudo viçoso, por causa das águas, da umidade ali da terra, se transformou no Sodoma e Gomorra. E o lugar árido
desértico, inóspede, que sobrou para Abraão, ele botou a planta dos pés e se transformou em quê? Terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Leite e mel. Então, quando o bispo falava que a transformação se deu pela palavra, sim. Só que Deus nos deu autoridade, tá? Para que as nossas palavras, elas provoquem essa transformação na vida das pessoas. Porque o Abraão é que mudou a situação. O Abraão mudou a situação, né? O povo, quando saiu do Egito, resgatado ali pelo Moisés, depois finalizado pelo Josué, na verdade, Moisés fez todo o trabalho difícil, né? Josué foi o retoque ali, foi o finalzinho né? E entraram em Canaã. Eu fico imaginando a fé e o conhecimento daqueles homens ali, dos hebreus, da história do Canaã, né? O exemplo que eles tinham para seguir. Vamos fazer direitinho, porque o Abraão, nosso pai Abraão, fez e Deus transformou aquela terra, aquele lugar. Hoje a transformação da terra ou da vida de uma pessoa, ela depende basicamente do sacerdote, do profeta, do pregador, tá? Levar, é claro, e a pessoa ouvir, atender. Por isso que eu não convido, eu convoco as pessoas. Eu estou convocando para o domingo da concordância por causa disso. Olha como se deu, olha como nasceu o Canaã, né? Abraão nem escolheu, o homem de Deus não precisa escolher. Por quê? Porque ele é um embaixador. Ele é uma embaixada ambulante. Que tem a embaixada que é fixa ali, né? A embaixada é fixa. Mas o homem de Deus, ele é embaixador e a vida dele é uma embaixada ambulante. Aonde ele está, ele leva o Cristo, ele leva a palavra, ele leva a transformação, ele leva o poder. A coisa é grande. E é isso, domingo nós vamos fazer isso, nós vamos orar, eu vou me ajoelhar ali, e eu vou orar, e o povo, aquela massa ali, vai concordar. E nessa concordância, cegos vão enxergar, paralíticos vão andar, cancerosos serão curados, leprosos serão purificados, e portas se abrirão, e grandes demandas, grandes causas serão resolvidas através desse clamor, dessa oração. Quer dizer, haverá uma mudança assim tão significativa, tão extraordinária na vida dos que obedecerem e vierem nesse domingo. E eu uso essa expressão assim, vierem, eu estou aqui, né? Mas eu posso dizer também os que forem, tá? Em suas respectivas igrejas, sedes aí, nos bairros, cidades e países, enfim. E vai ser extraordinário. Nesse ministério está determinado, está consagrado o domingo da concordância bíblica. Porque é bíblico, está escrito isso. Se 2 ou mais pessoas concordarem acerca de qualquer coisa na terra, tá? Agora, o impressionante é a profundidade disso aí. Se 2 ou mais pessoas concordarem acerca da cura, poderia ser assim, já seria extraordinário. Ou da porta de emprego, né? Porque o desempregado, ele quer que eu concorde, que nós concordemos que uma porta se abra na vida dele. Ou o empresário, o empreendedor, o advogado, o juiz, o médico, seja quem for. Então, daqui a pouco. Aí nós precisamos que alguém concorde conosco. Se você não concordar comigo e não tomar uma atitude nesse domingo, eu posso te ajudar como? Como que eu vou te ajudar? Né? Você tem que concordar. Eu quero você domingo às 9 da manhã aqui no Braz, ou em uma de nossas igrejas, Mundial do Poder de Deus. Então, a palavra é concordar acerca de qualquer coisa.
tá? Digamos que o seu problema crônico está na sua vida financeira. Então você quer que o pastor, o bispo, o que ministra sobre a sua vida, concorde que a sua vida financeira mude. Mas a amplitude desta promessa é que me toca. É concordar acerca de qualquer coisa. Qualquer coisa. Aliás, tem muitas coisas que eu e você, e aí a coisa é pessoal, né? Tá? A coisa é pessoal, é subjetivo. Porque o seu problema não é o meu problema, e não é o problema do vizinho, tá? Ou no plural, os seus problemas, as suas necessidades, elas são diferentes das necessidades do parente, do vizinho, de quem quer que seja. Então, eu concordo que a sua vida mude nesse domingo. Você concorda? Então você virá. Eu concordo. É preciso a concordância, biblicamente falando, entre duas ou mais. É possível mostrar, quando eu falar, deixa nessa palavra aí, por favor, tá? Quando eu falar, eu quero imediatamente isso aí. Olha lá. Tá? Se dois dentre vós, o pastor e a pessoa, o ouvinte, tá? O necessitado, concordar a respeito, isso na terra, ó, tá? Sobre a terra, ó, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhe há concedido para meu Pai que está no céu. Qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa. É muito grande isso. É muito grande isso. Qualquer coisa. Aliás, o milagre se dá por conta disso. Eu vi ali em Rondônia uma criança, uma menininha, que o cabelo já está bem grande, já está de volta, e que estava carequinha, com leucemia. Eu não sei se os nossos colegas aqui da produção podem disponibilizar as imagens, né? Também não sei se eles se estavam esperando que eu fosse chamar a imagem da última concentração, o que é muito óbvio, né? Que é óbvio. Então, não é verdade, Paulo? É óbvio que eu vou chamar, né? É uma criança, uma menina que estava com leucemia. Tem lá as fotos, as imagens. E provavelmente não vão poder. Mas talvez depois, mais tarde, né, na reprise, eles coloquem, né? E houve uma concordância entre o Valdemiro Santiago, que sou eu, e o familiar, a mãe da criança, que estava desesperada. Assim como também uma senhora que era uma jovem senhora, que estava cancerosa, tá? E a mãe veio aqui, inclusive, e houve uma concordância, né? Nós tivemos algum problema lá, filho, com alguma máquina lá? Cadê o... Não conseguiu não. Eu falei da criança primeiro. Não conseguiu não. Não conseguiu. E eu não sou... Comigo é assim, né? Se conseguir, eu falo. Não conseguiu. Eu falei da criança, um bebê, uma criancinha, uma menininha. Estava com a mãe com leucemia. Essa daí também, essa aí veio por último. Então é aquela que eu quero primeiro, por favor. Por favor. E aí houve concordância. É essa aí, ó. Aí sim, obrigado. Olha essa criança. Aí depois a gente coloca ela hoje. Esse é o estado da criança, do bebê. Olha a diferença. Ele é cabelo, não é peruca não. Não é cabelo? É cabelo. Olha a diferença. Olha o semblante. Meu Deus do céu. Né? Aí sim. Obrigado. É isso aí. Houve uma concordância. Então, qual é o grau de dificuldade disso aí? Humanamente falando, cientificamente falando, era impossível. Era impossível. Tá? A concordância, apóstolo, é tão forte que Jesus falou assim: andarão dois juntos, se não houver concordância entre eles. É verdade. Não houver acordo entre eles. É verdade, a concordância. Não tem como, né? Como é que Deus vai andar conosco se nós não concordarmos com Ele e Ele não concordar com a gente? Então,
Então, mas aí quais são os sinais, as evidências de que alguém concorda com Deus? Quando você absorve a promessa e obedece. Por isso que existem as bênçãos decorrentes da obediência. A obediência nada mais é do que uma concordância. Uma lei, quando é estabelecida, quando é criada, ela sugere a concordância. Se você não concorda com tal lei, você não vai obedecê-la. Entendeu? E se a pessoa concorda com Deus, ela abraça isso. Tá? Ele fala, duas dentre vós, ó. Se dois dentre vós. Olha que coisa extraordinária. É o mínimo, né? É o mínimo, exatamente o mínimo. É o mínimo. Aí pressupõe-se que quanto maior o contingente, tá? No mesmo espírito, aí entra aquela palavra que diz que sem lenha o fogo se apagará. Né? E tendo lenha, tendo brasa, quer dizer, a chama é muito maior. Imagina milhares de pessoas concordando com o que ministra no altar. É milagre para tudo que é lado, aconteceu lá. Então, basicamente é isso. Está nas suas mãos a chave. É tomar atitude, domingo às 9 da manhã aqui, no Braz ou em uma de nossas igrejas, Mundial do Poder de Deus. Aí diz assim, será concordado nos céus. Não é isso, meu filho? Será concordado nos céus. Eu só queria ser concedido para o meu Pai que está nos céus, ou concordado no céu. Aí entra aquela palavra de ligar e diz assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Né? Isso aí é Mateus 18, que lá no 16 também tem, né, um versículo, que deve ser o 18 ou 19, olha lá, é o 19, né? Olha só. Então, esse ligar é concordar, tá? É concordar. E aí concorda no céu, é óbvio que como ser humano, alguém aqui pode discordar de mim e investir contra a minha vida. Aliás, é natural que pessoas discordem de nós. Nós não somos unanimidade. Nem o divino, nem o santo conseguiu ser unanimidade na terra. Muito menos nós que somos falhos. Eu não posso reclamar, não. Eu ando por aí, você precisa ver a situação. Tá? Eu chego nos aeroportos e as pessoas gritam de longe. Valdemir, eu te amo, eu gosto de você, cara. Continua firme. O que é assim? Anda comigo, sabe disso. Aí, pode ser que eu desenvolva projetos, e o bispo Jorge experimentou isso. O bispo Jorge experimentou isso, que ele foi parlamentar e ele desenvolvia ideias e projetos que às vezes eram frustrados, porque tem que ter a maioria para aprovação, virar lei. Né? E imagina quando o deputado investe, ele se debruça ali sobre aquilo, ele investe, ele cria um projeto, puxa, esse vai ser o projeto da minha vida e não obtém maioria. Né? Isso acontece muito. Acontece toda hora lá, toda hora, porque é fácil daqui a gente falar, eles não fazem nada. Fazem muitos projetos, alguns fazem, só que não